Bom, pessoal, qual que é o objetivo dessa aula? Nós queremos mostrar para vocês que o cálculo manual, seguindo a norma, ele vai se aproximar muitas das vezes do que a gente tem de resultado lá dentro do software. Então a gente tem um resultado aqui coletado dentro do software e nós vamos calcular isso manualmente. Exemplo simples para vocês pegarem a teoria e entender como é que funciona. E aí sim a gente vai pesando a mão aos poucos para não assustar vocês. Então vamos lá. É um exemplo básico de uma chapa a tração. E essa chapa nós vamos carregar ela com uma tração de 100 kN. A informação que nós temos é o seguinte: a altura dela 100 milímetros. Qual que é o aço? MR250, que é um aço de média resistência de 250 MPa de tensão de escoamento, dado que você encontra em datasheets do material. E a pergunta é, qual que deve ser a espessura dessa chapa para segurar essa carga aí? Tem dois métodos de cálculo. Um de tensões admissíveis, que vocês devem aprender, vamos falar, dentro da faculdade, e tem o dentro da norma, que é o de estados limites, né? Então vamos fazer os dois e vamos ver se o resultado dá próximo ou não. Vai ter casos que dá próximo, vai ter casos que não. Então vamos lá. O que a gente tem de informação? Que a tensão de escoamento é 250 MPa. Como que a gente calcula a tensão admissível pelo método de tensões admissíveis? A tensão admissível ela vai ser 60% da tensão de escoamento. Então, para vocês que trabalham com software e às vezes enxerga resultados de tensões no resultado, mas não sabe validar se de fato isso está de acordo ou não, essa é uma regra em tese prática. Não para projetos estruturais, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui dentro do curso, mas existem alguns componentes mecânicos que vocês precisam de validar essa tensão admissível, algum suporte, alguma coisa, que isso daqui pode matar o problema. Mas esse é um bom parâmetro para a gente poder trabalhar rapidamente com a informação para cálculo. Então, para esse método, 60%, que dá o quê? 150 MPa. E como que eu calculo a área necessária para suportar esse esforço? Eu tenho a carga dividido pela minha área. Simples, né? Qual é a carga? 100 kN. Qual que é a minha tensão admissível? 15 kN por centímetro quadrado. Foi convertido aqui, ó, dividiu por 10, chegou em 15 kN por centímetro quadrado. Porque aí eu divido kN por kN, me sobra centímetro quadrado. Qual é a área que eu vou ter? 6,67 centímetro quadrado. Cálculo simples, sem muito, dificuldade. Matou. Qual é a pergunta agora? Tá, beleza. Se eu tenho uma área se eu preciso de uma área de 6,67 e a área lado vezes lado, eu já tenho um lado. Esse lado qual que é? 100 milímetros. Então qual que tem que ser o outro lado para que eu tenha uma área de 6,67. Pego a minha altura da minha chapa e multiplico pela minha largura. A minha altura é 10 centímetros. E minha área é 6,67. Então, o que eu tenho aqui de informação? Que T, a minha espessura, vai ser o quê? 6,67, que é a minha área, dividido por 10. Basicamente, o que a gente está fazendo? Que 10 vezes 0,67, que é lado vezes lado, daria uma área de 6,67. Encontrei uma área, uma espessura de chapa, 0,67 centímetros. De termos práticos, nós precisamos de pegar essa chapa e pegar uma dimensão comercial superior. Então guarda essa informação. Fizemos pelo método de tensões admissíveis, a chapa precisa de ter 0,67 centímetros para suportar o carregamento. Aí agora a gente vem com a norma. Como que a norma trabalha? A norma ela tem duas tabelas. Uma para você ficar corrigindo a carga e uma para você corrigir a tensão admissível. Beleza? A tabela 1
ela vai me corrigir as ações. O que são as ações? Os esforços, força. E a tabela 2, ela vai ponderar quem? As resistências. Então, como que funciona aqui? A gente precisa de corrigir a carga e nós precisamos de corrigir a tensão. Como que a gente corrige a carga? A gente pega a carga e multiplica por esse coeficiente de ponderação. Qual que é esse tipo de carga? Aí você tem que analisar que tipo de carga que é esse. No cálculo nível 0 do curso de estrutura metálica, a gente comenta bem sobre esses esforços, o que se trata. Mas aqui a gente vai considerar o seguinte, olha, não é uma carga de piso próprio, não é uma carga de elementos construtivos, a gente vai considerar o seguinte, ó, essa carga que está vindo aí de 100 kN, ela nada mais é devido aos esforços induzidos por quê? Por uso ou ocupação dessa minha estrutura. Show? Essa foi o uso que a gente escolheu. A carga, o tipo de carga é um carregamento normal, não é um carregamento especial, não é excepcional. Isso eu explico muito bem dentro do cálculo nível 0, mas aqui é um carregamento normal, natural da estrutura. Então qual que tem que ser o coeficiente? 1.5. Então a minha carga, que é de 100 kN, ela vai virar o quê? 150 kN. Beleza. Depois eu preciso de corrigir também a tensão. Ó, a tensão que você tem de 250 MPa, ela precisa ser corrigida. Como? Pelo coeficiente de ponderação de resistência. E aqui nós vamos trabalhar com a estrutura em função do coeficiente de escoamento, não da ruptura. Ok? Nós queremos proteger para trabalhar dentro dessa fase aqui, ó, antes do escoamento. Então é 250 MPa, eu preciso de definir se é um carregamento, se eu estou definindo essa tensão para um carregamento normal, especial ou excepcional. Como é um carregamento normal, a tensão de 250 MPa vira o quê? 227 MPa, enquanto no outro era 150. Tá vendo? Bom, eu tenho essa carga agora. Tensão admissível, carga atuante corrigida. Como que eu calculo? Olha que simples. A mesma equação, tá? Eu vou pegar a minha carga atuante corrigida e dividir pela minha área. Tensão, força sobre área. Só que aqui a minha força corrigida dividido pela minha área bruta. Então é o quê? 150 kN, que foi o que a gente calculou, dividido por 22,7, que é a conversão de MPa para kN, que me dá o quê? Uma área de 6,6. No outro exemplo lá deu o quê? Uma área de 6,67. Como que é definido então a largura da chapa? Mesma coisa, a área é igual à altura da peça vezes a espessura da peça. Eu tenho que fazer esse produto aqui e dar o quê? 6,67. Então como 6,67 não, né? Vou até corrigir isso aqui, 6,60. O material seu vai estar certinho, tá? 6,60. 6,60 dividido por 10 centímetros, que é a altura da minha chapa. Qual que é a espessura? 0,6. Enquanto no outro, pediu uma chapa de 0,67. Foi até mais modesto, né? Foi melhor. E aí, quando a gente vai para dentro do software e aplica essa carga, a gente vê que a tensão que está dentro da minha estrutura é de quê? De 149 MPa, quando, obviamente, eu aplico uma carga de 100 kN. Se eu aplicar uma carga agora de 150 kN dentro do software, porque eu estou trabalhando conforme a norma, a minha tensão vai aumentar, só que a minha resistência também vai aumentar, porque antes era o quê? Uma carga de 100 kN com uma resistência de 150. Aí agora vai, se a gente for fazer lá no software de novo, a carga é de 150, mas a resistência é de 227. Vamos alterar essa força aqui.
Vamos colocar de 150 mil. E vamos simular. Observe que aqui é o esforço que a gente tem de 223. Aí você pensa, qual que é a minha tensão admissível? 227. Está aprovada a minha chapa? Está. Ok? Seguindo os detalhes da norma. Então a gente vai tentar seguir dentro do treinamento essa lógica. A gente vai dimensionar, sempre que possível a gente vai lá no software, dar uma simulada para poder fazer para vocês começarem a ganhar confiança. Eu acho que quando vocês estão começando, vocês têm muito medo do resultado. Está certo? Está errado? Essa chapa, às vezes vocês têm a impressão que ela está fina demais ou espessa demais. Eu quero dar para vocês um pouco de segurança para ver. Pode fazer que está certo, vai funcionar, não precisa de ter medo. Quebrar esse um pouco de medo de vocês. Tá ok? Então até a próxima aula. A próxima aula eu já vou dar um pouco mais detalhada nisso daqui. A gente vai colocar uns furos, nós vamos colocar mais chapa, nós vamos calcular e vamos seguir nesse ritmo aí.